Boa tarde, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Tá um dia lindo aqui em Miami, chegando o friozinho, começou a aparecer aqui frio, 16 graus. E esse mês de dezembro eu vou fazer mais lives. What's up, Forrest? We should have go boating today. The day is beautiful. E eu vou fazer esses eventos, essas lives, para falar um pouco da experiência na construção, mas não para falar do lado bom, porque isso eu já fiz vários vídeos sobre esse mercado, como que faz para participar. A gente pode voltar a falar disso também, mas eu acredito que aonde eu posso adicionar ou entregar mais conhecimento e mais valor para as pessoas é justamente naqueles momentos que deram problema e a gente achou uma solução para esse problema. E com isso, acredito que as pessoas podem aproveitar mais esse nosso conhecimento do que simplesmente vir aqui dizer que construção é legal, construção é bom, que construção dá um retorno bom, que as pessoas têm que fazer, porque isso tem 500 vídeos na internet explicando, mas a verdade é que construção aqui nos Estados Unidos é um processo bem difícil. Para mim foi uma surpresa. A gente vem do Brasil, acha que o Brasil é o pior lugar do mundo para fazer negócio, mas quando a gente chega aqui, a realidade... Só deixa eu virar um pouquinho, que tem uma sombra na minha cara aqui. A realidade aqui é diferente, existem muitas dificuldades que a gente precisa superar, existem muita coisa que a gente vem do Brasil achando sobre o mercado aqui, porque a gente ouviu falar, ou porque a gente imagina, ou porque alguém disse, e no final das contas não é nada disso. E a primeira coisa que eu quero falar é em relação ao financiamento. Hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, porque é uma coisa que eu quando vim para cá em 2014, 2015, a taxa de juros no Brasil era 12%, depois em 2016 chegou a 18% no Brasil. E a gente sempre escuta no Brasil, né? A gente sempre ouve dizer que o Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo, que nos Estados Unidos as taxas são perto de zero, que é tudo muito mais simples, é tudo muito mais fácil. Mas quando a gente vai botar a mão na massa é que a gente vê que o buraco é mais embaixo e a gente tem uma porção aí de modelos mentais, de paradigmas que a gente precisa destruir, fingir que nunca escutou e ver o que a realidade mostra mesmo. Então essa história de que aqui nos Estados Unidos a taxa de juros é baixa, mesmo para quem está aqui, isso é uma balela. Porque para a taxa de juros ser baixa aqui, você tem que não precisar do dinheiro. Você tem que mostrar para o banco que você tem o dinheiro no banco e que você tem um nível de crédito muito bom e que você tem uma renda recorrente gigante. Então, um exemplo muito simples, a gente vê aqui na televisão toda hora, você pode comprar um carro sem entrada e com taxa zero. Condições aplicam na hora... Condições são necessárias na hora da aplicação. Aí qual é a condição? Você tem que ter um credit score de 800, que é um dos maiores aqui. O credit score 800 é muito bom. E você tem que ter uma comprovação de renda de 2, 3 vezes do valor do que você vai pagar. E você tem que ter o dinheiro de reserva no banco. Aí você se qualifica para uma taxa muito baixa. Na construção não é diferente. Foram várias as vezes que a gente foi falar em bancos, né, em bancos propriamente ditos, em bancos comerciais, em bancos de investimento, em bancos de empréstimo, para pegar financiamento para as nossas obras. E a gente chegou lá, beleza, a taxa de juros aqui vai ser 2, vai ser legal pra caramba. Aí o banco vem com a primeira porrada, a taxa de juros é 5,5. Puta que pariu, 5,5? Mas a taxa de juros aqui nos Estados Unidos é quase zero, como é que vai ser 5,5? Eu vejo aí na TV as taxas de juros de 2. Existe uma diferença muito grande entre um financiamento, como é no Brasil também, um financiamento para comprar uma casa e um financiamento para você fazer uma obra. O financiamento para você comprar uma casa, o risco do banco é muito baixo. Primeiro que o nível de inadimplência é pequeno, segundo que ele tem um produto acabado como garantia, terceiro que você deu uma entrada grande e quarto que é a sua moradia. Então é muito pouco provável que você vá causar algum risco contra você mesmo e não pagar essa hipoteca e você perder o seu imóvel. Agora a construção é muito diferente. Primeiro que para liberar o dinheiro da construção, para pegar o dinheiro da construção, você tem que ter o terreno comprado
livre de financiamento, então não pode ter nenhum financiamento em cima do terreno, você tem que ter todos os projetos aprovados e o alvará de construção emitido. Só a partir daí que o banco vai te emprestar alguma coisa. Alguns bancos, agora não muito, mas alguns bancos ainda emprestam para comprar o terreno, mas isso são raras as exceções. A maioria empresta dinheiro apenas para a construção. E na hora que você vai aplicar para sua construção, ainda tem os agravantes. Você tem que ter os seguros todos pagos, todos contratados, tudo certinho. E para empréstimos acima de $1 milhão, você ainda precisa ter o que no Brasil é o seguro de término de obra. Acima de $1 milhão de empréstimo, o banco ainda exige esse seguro do empréstimo, do seguro de término de obra. Por quê? Porque se o seu empreiteiro ou você quebrar, principalmente o empreiteiro quebrar, o banco pode simplesmente conseguir outra pessoa para terminar a obra. E isso é um problema, porque o seguro de término de obra basicamente é um financiamento pro empreiteiro e não são todos que conseguem. A gente passou trabalho aqui por várias vezes, a gente trabalhou com empreiteiros que não eram qualificados para esse seguro de término de obra e o banco simplesmente não emprestava o dinheiro para nós. A gente precisava de 1.200.000 para fazer uma casa, precisava de 1.300.000 para fazer outra, precisou de 4 milhões para fazer o prédio, precisou de 1.600.000 para fazer a reforma. E o empreiteiro, se ele não tem a capacidade financeira de uma seguradora segurar ele para término de obra, né, que a gente chama aqui de que é o Construction Bond, o banco não vai emprestar o dinheiro para nós. Então, todo o nosso trabalho de seleção do empreiteiro, que foi baseado em qualidade e custo, levando o custo muito em consideração, porque na obra custo é muito importante, às vezes a gente pegava o empreiteiro com uma qualidade boa, com um custo bom, mas o cara não tinha qualificação financeira o suficiente para que alguma empresa emitisse esse seguro de término de obra com esse cara. Então o banco não financiaria ele. Aí o banco dá a opção, beleza, se você não tem o seguro de término de obra, você está me pedindo $1 milhão, eu preciso ver $1 milhão na tua conta. Daí a gente falava pro banco, porra banco, se eu tivesse $1 milhão na conta, eu não ia pegar o teu financiamento, mas é a condição que eles exigem. Então é o que eu falei no começo. Aqui a tua taxa de juros vai ser baixa se tu provar para o banco que tu não precisa dele. Se tu precisar do banco, vai ser muito difícil de te emprestar e com a taxa de juros muito alta. Então não interessa só ter o ativo como colateral, porque para o banco construção é um risco muito grande. Ele não quer ter um produto inacabado na sua mão para depois ter que passar isso para frente. Então, aquela premissa de que a taxa de juros aqui nos Estados Unidos ela já caiu por terra, e segundo, de que é tudo fácil, também caiu por terra, e eles te colocam um monte de exigências que muitas das vezes elas são difíceis de serem cumpridas para que você possa pegar realmente um empréstimo com um juro baixo. Então, sobre a taxa de juros, é isso. Além da taxa de juros, todas as instituições financeiras, todas, banco, private lender, que seria a factoring aí do Brasil, eles ainda cobram no início do empréstimo uma taxa extra, points, que no Brasil às vezes chamam de taxa de abertura de crédito. Então isso pode variar de 2 a 5 pontos. E qual é a diferença disso em relação ao financiamento? É que o financiamento normalmente você só paga sobre aquilo que você utilizar do financiamento. Então vamos supor que você pegou $1 milhão emprestado para fazer uma obra. Você vai usando essa obra, um mês usou 100 mil, no outro usou 150, 200, você vai pagando os juros proporcional a isso. Os pontos que você paga no começo para o banco te liberar o dinheiro é sobre o montante total que você está pedindo na cabeça. Então vamos lá, para um empréstimo de $1 milhão, uma taxa de 2%, nós estamos falando de $20 mil que você tem que pagar de entrada para o banco te emprestar. Porque o banco botou isso na conta dele como taxa de retorno dele. Eu vou emprestar $1 milhão, vou receber 20 aqui e mais os juros pagos nesse andamento. E além desses pontos, os bancos vão te cobrar também uma taxa de auditoria ou de acompanhamento. Porque antes de eles liberarem o dinheiro para você e para a próxima fase, eles vão ver o que você fez na obra. Porque aqui o empréstimo ele é pago para trás, né?
Então você tem que trabalhar com o dinheiro na frente, a primeira tranche você tem que botar, mostrar para o banco que você construiu, aí ele te libera aquilo que você gastou e assim você segue na obra para frente. Ele te cobra uma taxa disso. Por exemplo, o Banco do Brasil cobrava $1.250, $1.650 para fazer essa auditoria de obra para ele te poder emprestar o dinheiro. Então todos os meses que ele ia lá fiscalizar a tua obra para ver se você estava em dia com a obra, dentro do schedule, dentro de todos os programas, de tudo aquilo que você planejou, que aliás, você tem que mostrar para o banco antes, todo o cronograma físico e financeiro do que você está fazendo, o banco te cobrava $1.650 todos os meses, ou 2 vezes por mês, se você pedisse dinheiro emprestado, pedisse para fazer a baixa do seu empréstimo 2 vezes por mês, assim quantas vezes fossem necessários para você seguir esse empréstimo. Então, aqueles 5,5 que o banco estava falando que era o financiamento, dos 5 tem mais o 1.650 todo mês e tinha mais os 2 pontos adicionais no começo do empréstimo. No caso do Banco do Brasil era 2 pontos adicionais no começo do empréstimo para fazer. Então numa obra que vai durar 1 ano, uma conta simples, 5 mais 2 já virou 7, então aquela taxa de juros baixa já virou altíssima, mais esses custos adicionais que tu está pagando ao longo do decorrer da obra, a tua taxa efetiva estava muito acima disso, estava 8% mais ou menos. Então por isso que quando a gente desenvolveu os nossos projetos, como a gente não tinha um histórico de crédito aqui nos Estados Unidos ainda, nós não tínhamos a gente trabalhava com investidor, então a gente captava o recurso exclusivamente para a obra e depois, para comprar o terreno e fazer o desenvolvimento, que são todos os projetos, aplicações na cidade, todos os alvarás que precisavam ser emitidos. O dinheiro que faltava era justamente da obra, então a gente não tinha o dinheiro na conta para mostrar para o banco como ele queria. Então, como todas essas condições colocadas pelos bancos, foi Banco do Brasil, foi Ocean Bank, foi diversos bancos especializados aqui que a gente passou, o Santander, a gente falou também, diversas instituições financeiras que a gente falou, eles botavam essas condições, se a gente atingisse essas condições, eles emprestariam o dinheiro para nós. Mas como a gente estava começando, a gente não tinha esse histórico todo, a gente não conseguiu ir para frente com esses bancos. Então, como foi a saída, a gente foi para o Private Lender. Private Lender é a Factoring aí no Brasil, que o cara cobrou da gente aqui 10%. Daí tu pensa, porra, Daniel, 10% nos Estados Unidos. E eu fico impressionado isso, né? O cara tá lá no Brasil, nunca fez negócio aqui, não sabe como funciona e queria dizer que era possível conseguir empréstimo mais barato. E a gente estava trabalhando o dia inteiro no mercado e sabia que não era possível. Então a gente conseguiu um private lender que financiou a gente sem ter histórico nenhum, sem ter exigência nenhuma, sem ter seguro nenhum, tendo só o terreno como garantia. O cara cobrou 10% e 1 ponto, né? Então virou 11%, mas o Banco do Brasil ia ser 8%, então somando todos esses custos, entre 7 e 8%, de 8 para 11%, o 8% eu não ia conseguir mesmo, a gente fez o 11% com o Private Lender. Então quem vem para os Estados Unidos para construir, se você vem com dinheiro já pensando que você vai usar o menos possível para alavancar o máximo possível, e essa parte da alavancagem você não tem, certamente você vai pagar um pênalti que é a taxa de juros mais alta. Mas lembrando, quem é financista, quem é da área financeira, sabe que se o seu projeto vai dar 20 e o seu custo de capital é 11, ainda vale a pena, porque você vai ter um spread ali, até porque o teu 20 tu está ganhando no projeto inteiro e o 11 tu está pagando só numa parcela que é a parte que você vai financiar. Então a conta fecha de qualquer forma. É lógico que a gente gosta de pagar o menos juro possível, mas a forma de pagar o menos juro possível é tendo a obra no prazo, seguindo o mais rápido possível e vender ela logo, para que isso não continue, né? Então essa questão do financiamento realmente foi algo que pegou a gente bastante de surpresa quando chegou aqui, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer essas obras com um financiamento logicamente mais caro, mas mesmo assim abaixo do que seria o retorno desses nossos projetos. Então essa é uma experiência que é válida para quem quer vir construir aqui. Não fiquem imaginando
que vocês vão conseguir a melhor taxa dos juros do mundo, porque o título público aqui nos Estados Unidos é 0,25, 0,50, taxa de juros baixa. Se você for comprar um imóvel sendo americano, com uma taxa, com um nível de crédito excelente, a tua taxa de juros vai ficar entre 2,5% e 3,5%. Se você é estrangeiro, você consegue financiar, mas você vai pagar uma taxa de juros aproximadamente de 3 a 5%. Se você vier construir, amigão, sem mostrar para o banco que você é financeiramente forte o suficiente, tu vai pagar uma taxa de juros aí de 7 a 10%, porque é o que acontece. Porque como é que alguém vai te emprestar dinheiro sem histórico, não sabe se você é um bom construtor, você não tem o dinheiro na conta para pagar para ele. Então tudo isso são agravantes que quanto mais você os eliminar, melhor vai ser para você na hora de fazer esse financiamento da construção. Então é possível fazer o financiamento da construção, mesmo para quem não tem crédito, mesmo para quem é de outro país. Você vai precisar provar para o banco que primeiro a sua obra pode começar, ou seja, está com o alvará de construção emitido. Número 2, você vai ter que fazer um business plan para ele, para o banco, para mostrar que você vai construir para o X, vai vender por 2X, ou 3X, ou 1,5X, e vai ter dinheiro suficiente para pagar tanto os juros quanto o financiamento. Aliás, como aqui nos Estados Unidos, os financiamentos à obra, eles são, durante o período de obra, você paga apenas os juros. Quando o banco vai te emprestar o dinheiro, essa parte dos juros ele quer ver na conta. Então ele vê ali o seu cronograma financeiro, faz uma estimativa de quanto que vai ser os juros, e ele quer, alguns bancos querem só ver que você tem esse dinheiro na conta, e alguns outros pedem para que você bote esse dinheiro, deposite numa conta específica lá no banco, para que todos os meses ele faça a baixa desse pagamento dos juros e ele não fique sem a sua receita. Então, pessoal, espero que vocês tenham, para quem está interessado em construção, para quem está interessado nessa parte financeira, espero que essa conversa tenha sido produtiva. Amanhã eu vou falar sobre outros assuntos que também deram problema e como que a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, se livrar desses problemas, ou como não conseguiu, né? Sobre isso, então amanhã eu quero falar sobre os códigos de construção aqui e como isso impactou os nossos negócios. Beleza, pessoal? Valeu e até mais!